Mateus capítulo 8, a partir do verso 23 até o verso 27. Esse é um texto conhecido, é uma passagem que todos nós já conhecemos, mas Deus colocou no meu coração falando da nossa vida na perspectiva de uma jornada. A nossa vida, de fato, é uma jornada que começa quando nós nascemos e que termina quando? Quando nós vamos morrer. Quando é isso? Não sei. Pode ser hoje, ainda hoje. Nem adianta dizer que Deus é mais, mas pode ser hoje. A gente não sabe o dia da manhã, não sabe nem o dia de hoje. Então, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Nós sabemos que nascemos, mas não sabemos quando e que hora nós vamos. É Ele que determina todas as coisas. Portanto, a nossa viagem, ou a nossa vida, é sim uma viagem. E toda viagem, irmãos, tem início, meio e fim. É uma viagem, tá certo? Então, eu quero trabalhar esse texto, Mateus capítulo 8, cadê aqui? A partir do verso 23 ao verso 27. Que diz assim, todos estão com a Bíblia aberta? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. 24. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-los, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo, estamos morrendo. Então, Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram então admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Quem é esse que obedece os ventos e o mar? Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é o Senhor que nós servimos, um Deus todo-poderoso. Então eu quero trazer esse texto nessa perspectiva. A nossa vida, irmãos, tem começo e tem fim. Ela pode ser longa e ela pode ser curta. Os irmãos sabem, de manhã eu agradeci, quero de novo externar aqui a minha gratidão pela oração, pelo cuidado que vocês estão tendo com a minha família. Aliás, minha família tem passado aí um período de perdas, né? A cada 4 meses a gente perde um. E Deus sabe todas as coisas. Então nós perdemos a pequena Maria Cecília, 1 ano e 7 meses, uma bebezinha linda, e o pai postou um vídeo dela dançando Bate o Pé, Ovelhinha. Sabe aquela musiquinha? Bate o pé, é de chorar, a gente não aguenta. Ela sofreu um acidente, ela, na verdade, por ser uma criança, como qualquer criança, os pais, por algum motivo, e a gente não está aqui para colocar essa questão, mas enfim, ela acabou caindo então da janela do 2º andar do apartamento que morava lá em Cascavel, minha terra natal. E para a mãe foi um trauma imenso, porque viu, presenciou, enfim. E ela lutou bravamente, e a igreja, não apenas a Nibes, mas várias igrejas no Brasil inteiro, irmãos, fizemos uma grande corrente de oração, igrejas de outros estados orando. Teve uma grande vigília na frente do hospital, foi inclusive motivo de reportagem, né? O jornal foi lá porque os crentes rodearam todo o hospital, uma vigília de noite em toda, falando, pedindo. Mas aprove a Deus, não a nós. A nossa vontade é que Deus restituísse a vida. A minha oração em particular era: Senhor, se essa menininha sobreviver com sequelas, que o Senhor leve, porque ela ainda é um anjinho, né? 1 ano e 7 meses. E Deus, na sua grande soberania, levou. Agora é um grande choque para a família. A gente ficou sabendo isso na metade do dia. Sabe que você está vivendo a sua vida dentro do seu planejamento e você recebe uma ligação? Eu recebi no grupo, acaba de acontecer, ela caiu da janela e o SAMU agora está com ela e ela teve uma parada cardíaca no chão, uma menininha de 1 ano e 7 meses teve uma parada. E a gente fica em choque por ela, pelos pais e por tudo mais. Então, a nossa vida, irmãos, ela pode ser longa, mas ela pode ser abreviada. Eu sou o maior exemplo disso. Como é que a gente perde um bebê? E perde-se um bebê. Aprove a Deus levar ela. Então, a vida tem que ser encarada como uma grande jornada. Nós temos que saber o que é que nós estamos fazendo durante essa nossa vida.
é muito importante a gente saber qual é o rumo. Toda viagem, raras são as vezes que você diz assim, olha, eu vou viajar. Vai para onde? Não sei. Como não sabe? Toda vez que a gente fala que vai viajar, que a gente vai fazer um percurso, o percurso vou sair do ponto A e vou para o ponto B. Não dá para você sair, vou andar, vou pegar a BR aqui, não tem jeito. Porque até a própria BR, uma acaba, começa a outra. Então, tem que saber onde vai, tem que fazer um planejamento. E a nossa vida, sendo ela uma jornada, ela tem que ser programada. Você tem que saber para onde é que você vai. E é nos funerais e é nas horas difíceis que as famílias entram em pânico porque não sabem aonde o seu ente foi. Eu já disse isso algumas vezes, vou repetir mais uma vez. Durante o funeral, eu como pastor, às vezes estou realizando o procedimento de funeral, às vezes é de alguém que a gente conhece, como aqui o último que a gente fez aqui da nossa irmã Zil, membro dessa igreja, e que a gente conhece a vida e sabe que ela está com Deus. Então eu posso, assim, abertamente dizer, olha, no velório, inclusive quem esteve lá comigo, Abraão, acho que esteve comigo lá, a irmã Ana também teve, né? Abertamente, essa mulher está com Deus nesse exato momento. Por quê? Porque a gente conhece a vida, ela tem testemunho. Mas eu já fiz alguns funerais, como pastor, eu não posso me negar, e aliás, a gente está aqui para isso, de pessoas que eu não conheço, mas são amigos. Olha, a pessoa que faleceu é amigo de um amigo. Pastor, você pode ir lá? Eu vou. E eu vou conhecer o corpo da pessoa, não é nem mais a pessoa, né? E aí é sempre difícil falar de alguém que você não conhece. E quando acaba o funeral, as pessoas chegam a mim e dizem, pastor, o meu parente está no céu? Olha que situação difícil. Como é que eu vou dizer que está ou não está? Está nas mãos do Senhor. Isso é uma verdade bíblica. Todos nós estamos nas mãos do Senhor. Então, se nós vamos viver essa nossa vida, e aliás, nós já estamos no percurso, nós já estamos em viagem. Quem está vivo agora está exatamente se deslocando nesse percurso. A nossa vida é uma jornada e nós, irmãos, já começamos essa jornada. Nós começamos como crianças e passamos por fases e estamos andando. É importante saber aonde você vai quando esse corpo findar. Essa é uma certeza que você precisa ter. O cristão conhece o seu destino e ele sabe o que significa seguir Jesus. Jesus fez grandes promessas para nós. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, disse Jesus, eu não teria dito para vocês, eu vou preparar e quando eu preparar, eu vou voltar outra vez. Então, naturalmente, que ele está falando do arrebatamento, ele está falando, então, da coleta de todos, mas individualmente. A cada dia, irmãos, a gente não tem ideia de quantas pessoas partem por dia. Enquanto eu estou falando aqui, enquanto você está sentado aqui ouvindo essa mensagem, há pessoas recebendo ligações, há médicos dando má notícias para parentes. Nesse exato momento, nos hospitais, há pessoas perdendo as suas vidas. Nesse exato momento, há pessoas correndo atrás de sepultamento. Amanhã, a partir das 8 horas, quando o cemitério abrir, várias pessoas serão sepultadas. Hoje, agora, vamos ver que horas são agora, exatamente, aquele relógio está errado, agora 19h27, antes de terminar esse culto, antes de eu dizer amém, vamos para a nossa casa, muitos vão perder a vida antes de terminar esse culto. Essa é uma realidade. Nós temos, irmãos, que saber para onde nós vamos. Isso aqui não é uma loteria, isso aqui não é uma aposta. Nós temos que ter a convicção. Então, aquele que segue a Jesus, aquele que obedece aos princípios, esse pode ficar tranquilo. Eu sei para onde eu vou. Eu já brinquei com os irmãos, já disse uma vez que eu fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, uma coisa simples. E aí o enfermeiro, eu fui atendido metade do dia, ele disse, você quer avisar alguém? Eu disse, não. Estava com Gilza, minha esposa, ele disse, não tem problema não, meu irmão. Aqui eu sei para onde eu vou. Se eu não acordar, eu falei na frente dele, Gilza, se eu não voltar hoje, a gente se encontra lá. Ele olhou para mim, ficou assim, digo, eu sei para onde vou, tá tranquilo. A gente se encontra lá. E ele ficou estranhando, mas isso é convicção de fé. Você tem que ter essa convicção. Não dá para viver uma vida na dúvida, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, hoje, a gente vai aprender com esse texto como é que nós devemos nos comportar durante esse trajeto
de vida. Jesus, então, o texto começa dizendo que Jesus, ele fez uma travessia. Ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram, entraram. Jesus disse, vamos passar para o outro lado. E seus discípulos entraram num barco. Esse barco era grande? Será que era uma balsa que faz a travessia de mar grande? Não, irmãos, um barco de madeira que cabia ali no máximo 15 pessoas. Aliás, um barco desses foi encontrado agora muito recentemente, nos anos 90, e eu acabei tendo o privilégio de ver com meus olhos esse barco lá em Jerusalém. Enquanto estive lá, tem um museu de um barco da época de Jesus, 2000 e poucos anos atrás, esse barco. Então, uma época em que houve uma grande seca, eles descobriram, eles retiraram esse barco, o formato do barco. Então, foi muito emocionante para mim estar diante daquela carcaça de embarcação, mas era exatamente assim os barcos que os pescadores usavam. A tripulação máxima de 15 pessoas. E nós sabemos que Jesus tinha quantos discípulos, irmãos? Quantos? Quantos 12 ele tinha? 12. Com ele, 13. Então, nós sabemos que uma embarcação daquela tinha capacidade para 15. De maneira que aqui ele estava dormindo na popa. Na popa, Abraão. Popa atrás, proa à frente. Então, na popa. Ele estava dormindo. O barco tinha lugar, inclusive, para ele se acomodar ali, provavelmente dormindo entre as redes, fazia ali um ninho macio. Aqui o texto começa a dizer que ele então chama os seus discípulos, vamos passar para o outro lado. Irmãos, essa passagem de um lado para o outro, desse mar da Galileia, lembrando que não é um oceano como nós conhecemos, é um lago de água doce, 22 quilômetros de largura, por 13, aliás, 22 de comprimento por 13 de largura, é um grande lago. Agora, aos olhos humanos, de fato, quando você está lá, você não consegue ver o outro lado, porque são 22 quilômetros. Então, eles diziam mar. Então, esse mar, onde esse vento se levantou, não é um mar-oceano, e sim uma grande lagoa, é o mar da Galileia. Jesus fazia esse percurso sempre, era algo rotineiro, é como pegar o ônibus aqui, era algo que eles faziam. Então, vamos passar para o outro lado? Vamos, porque, do outro modo, você teria que fazer o arrudeio, não sei como que fala isso, né? Você tem que andar na circunferência do lago. Você não vai andar 22 quilômetros, você atravessa. É muito simples fazer isso. Jesus, então, convida aqueles discípulos, eles seguiram. E no verso 24 diz que eis que se levantou uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Imagine o tamanho dessas ondas. Eu já expliquei para a igreja, vou explicar de novo. O Mar da Galileia, então, ele está ali numa falha geológica, aonde nós temos aqui, de um lado, as montanhas que vão, então, fazer parte de Israel, à direita, olhando em linha reta, e à esquerda nós temos as montanhas de Golã, que é onde hoje, atualmente, é a Jordânia. Ou seja, é um grande vale, é uma fenda na terra, é uma fenda ciro-africana, é uma falha geológica onde é muito alto. Só para vocês terem ideia, o ponto mais baixo, que é o mar Salgado, né? Ele tem 400 metros abaixo do nível do mar. Né? O Mar Salgado ali, o Mar Morto, chamado Mar Morto, ele é o lugar mais profundo do planeta Terra. E o Mar da Galileia, então, ele represa uma água, ele vai desaguar por um riozinho chamado Jordão, e esse rio Jordão vai desaguar lá na frente, na parte mais baixa do planeta, chamado Mar Morto. Então, Jesus estava onde? Um pouquinho mais acima. Jesus estava mais ou menos a 250, 270 metros abaixo do nível do mar. Acontece que o Mar da Galileia, ele fica literalmente numa encosta de montanhas. Então, quando o vento vem do norte para o sul, ele canaliza, ele encana. É assim que a gente fala, quando você deixa duas portas abertas, e você diz, olha, fecha a porta porque vai encanar o vento. É assim que fala aqui? Não. Na minha terra, lá no Paraná, tem que fechar uma porta, senão a outra bate muito forte, porque o vento toma uma proporção. É assim que acontece no Mar da Galileia. Você entra, está bonito, tem sol, mas se o vento se formar para chuva, e o vento começar a soprar, formar ondas, porque é um canal, é uma rota do vento. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus fez um convite. Vamos passar? Vamos, Jesus. Nós já estamos acostumados a fazer isso. Afinal de contas, nós somos pescadores, nós andamos no barco. Jesus não era pescador. Jesus era o quê?
carpinteiro. Mas aqueles 12 homens eram o quê? Pescadores. Ali tinha prática. Ali é como você andar com um motorista de aplicativo, um motorista de táxi, um motorista de caminhão, um motorista de ônibus. Você não fica com medo de andar com o motorista dele, porque o cara trabalha com isso. Eu, quando entro no avião, eu não fico questionando o piloto. Vem cá, você sabe pilotar mesmo, rapaz? Eu entro no avião e confio. Piloto, vai fazer o quê? Assim eram aqueles homens. Eles conheciam, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, eles entraram. Jesus tinha trabalhado o dia todo, Jesus tinha pregado, feito muitos milagres, e Jesus, na forma humana, ele cansou. E ele foi deitar e dormiu. De repente, do nada, começa a se levantar então aquele grande vento, e a Bíblia diz que as ondas cobriam o barco. E Jesus acordou? Não. Jesus continua dormindo. Então estava cansado esse Jesus, não estava? Muito bem, seguindo aqui nosso roteiro, vamos ver aqui. Jesus bem sabia que naquele dia o vento ia levantar. Ou você acha que Jesus foi pego de surpresa? Claro que ele sabia. Mas ele confia no seu Pai, que é o nosso Deus. Jesus fez um convite, mesmo sabendo que teria dificuldades. Mas ele convida porque ele ia dar segurança. Então, quando ele convidou eu e você para seguir ele aqui agora, ele está dizendo, venha ser crente, venha me servir, porque eu garanto. Vocês nem imaginam por tantas tempestades que vocês vão passar, mas eu estou com vocês. Então, seguir Jesus não é uma coisa simples. Não é ser crente, não é fácil. Ah, pastor, mas também não é fácil não ser crente. Pois é. Mas eu quero dizer que quando você é crente, a coisa fica mais estreita. Porque há provações, né? O inimigo das nossas vidas, que antes a gente não servia a ele, não é isso? Ou antes a gente servia a ele, quer dizer, não servia a Deus. Quem não serve o Senhor, serve a quem? Pastor, é muito pesado falar isso. Eu não pode falar isso, porque isso assusta as pessoas. Não pode falar, mas é o que diz a palavra. Quem não serve um Senhor vai servir a outro Senhor. A Bíblia diz, inclusive, que não dá para servir os dois. Ou serve um, ou serve outro. Então, o que eu estou dizendo aqui é bíblico. Ou nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, ou servimos o outro. Não tem para onde correr, irmãos. Não é um absurdo. É gente que não quer aceitar isso. É difícil engolir, mas é o que diz a palavra. Quando Jesus nos chama para servir, quando Jesus nos chama para entrar no barco dele, ele bem sabe que vai haver solavancos. Ele te chama porque é ele que está garantindo. Jesus continuou chamando muita gente. Jesus diz, segue-me, venha. Assim ele fez, irmãos, com os seus primeiros discípulos, assim ele fez com o publicano, assim ele fez com o jovem rico. Nem todos aceitam o desafio. O jovem rico, por exemplo, não quis. Mateus, aquele publicano que estava ali, ele diz, venha. E ele largou as moedinhas para lá, largou tudo e foi. Jesus continua, inclusive hoje, fazendo convites. O convite que Jesus fez àqueles discípulos, ele está de pé hoje, ele continua dizendo, venha, eu garanto. Você vai passar uns perrengues, mas é eu que garanto. Não tem, irmãos, não existe essa frase, venha para Jesus e para de sofrer. Isso é mentira. Por que é mentira? Porque a gente sabe que todos passam dificuldades. E servindo o Senhor é pior, porque o nosso antigo mestre vai tentar nos trazer de volta. É normal. Eu já disse aqui algumas vezes, quando eu mudei da TIM para... Eu já falei o nome. Quando eu saí de uma operadora e fui para outra operadora, que antes eu estava morto, depois eu fiquei vivo na outra operadora, rapaz, um concorrente me ligava 24 horas. É promoção, é de graça, e não sei o quê. Por que que ele faz isso? Porque eu deixei, eu cortei, eu rompi. Eu não quero mais trabalhar com essa operadora, agora eu quero a outra operadora. E a operadora que perdeu, ela tenta te recuperar. O inimigo das nossas vidas é assim. Então você servia a ele, só que você não percebia, a gente não percebia. A gente mentia, a gente falava mal, a gente bebia, a gente aprontava, a gente fazia um monte de coisa. Só que a gente não percebia que, ao fazer isso, agradava a esse mestre, ou a esse senhor,
com letra minúscula. Mas quando nós rompemos, eu não quero mais mentir, eu não quero mais beber, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais ver pornografia, eu não quero mais fazer nada que desagrade o Senhor. Eu quero agora andar na luz, eu quero fazer o que é correto, eu quero pagar os meus impostos, eu quero ser correto. A antiga operadora vai te fazer cada proposta, agora de graça. Olha, 6 meses de brinde. Isso é normal, acontece. A gente vê testemunho de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e disse: olha, eu nunca fui tentado tanto na minha vida. Por quê? Porque a antiga operadora está tentando recuperar aquilo que perdeu. É uma realidade nas nossas vidas. Jesus disse: venham. E eles foram e entraram naquele barco. Então, trazendo essa ideia de que Jesus, então, convidou seus discípulos para aquele barco, e na metade da travessia houve uma grande dificuldade, eu quero aqui tirar 3 destaques importantes. Dessa história toda, eu quero falar sobre os problemas, o medo e a poderosa mão do Senhor. 3 problemas, ou 3 pontos que nós vamos observar. O primeiro é o problema. Qual é o problema? O problema é que durante a travessia houve um vendaval, houve ali quase um acidente, quase um naufrágio, a ponto daqueles homens experientes, pescadores, falarem: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Irmãos, quando um motorista grita, quando um profissional diz que vai dar errado, se ele está dizendo, ele sabe o que está dizendo, é porque a coisa está feia mesmo. Aqueles pescadores entraram em pânico. Antes de entrar naquele barco, antes de fazer a travessia, os seus discípulos, eles tiveram um dia maravilhoso com Jesus. Antes de acontecer aquele acidente, ou incidente, não foi um acidente, foi um incidente, eles tiveram um dia maravilhoso. Jesus curou, Jesus pregou, eles observaram que as pessoas começaram a vir perto de Jesus. Então, foi um dia espetacular para eles. Eles obedeciam, e as pessoas vinham, e as coisas aconteciam. Foi um dia perfeito, e eles estavam voltando para casa. Não acontece no nosso dia? Às vezes nós temos uma má notícia, irmãos, alguém nos liga, ou acontece alguma coisa com a gente, na metade do dia. Você fala: mas por que tem que acontecer agora? Estava tão bom, até hoje estava tão bom. Assim é a nossa vida, você tem que estar preparado para isso. De repente, tudo muda. Amanhã, segunda-feira, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu sei que se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, se eu perguntar para a Adalto já sabe que vai trabalhar. Qualquer um aqui sabe que vai fazer. Big vai para trabalhar. A irmã tem um monte de atividade para fazer. Qualquer um de vocês. Ah, pastor, eu sou aposentado. Até você que é aposentado sabe o que vai fazer. Ah, vou lá ajeitar um negócio aqui. Abraão vai querer ir para pescar amanhã no mar. Vai querer mergulhar. Cada um aqui. Jorge vai acordar às 5 da manhã. Vai pegar, mais ou menos. Vai pegar o buzu, vai para o trabalho. Todo mundo vai. Até eu que estou folgando amanhã. Mas o pastor acabou de vir de férias, já vai folgar no primeiro dia de trabalho? Folga pastoral é na segunda, não posso fazer nada. Até eu sei que vou fazer. Amanhã eu acho que vou acordar entre 7h30 e 8 horas. Não adianta não, 6 horas o corpo acorda. Mas vou ficar na cama, só para não dar o bastoceio, eu vou ficar na cama, nem que as costas doam, vou ficar lá, até das 7h30, vou tomar meu café, e eu tenho uma agenda cheia de coisa para fazer. Todo mundo tem programação, mas na tua programação, na tua agenda, não está nenhuma catástrofe. Na tua agenda, você não tem reservado às 3 da tarde, eu vou ter aqui uma má notícia. Ninguém coloca na agenda isso. Sabe por quê? Porque você não quer. E, segundo, você não sabe. Mas nós não estamos livres de uma má notícia. Irmãos, vocês que são pais, têm filhos, teu filho sai para trabalhar, como é que fica seu coração? Está onde agora? Imagine que seu filho pegou o ônibus e você está ali, quem sabe em casa, fazendo alguma coisa, você liga a televisão, o plantão ali do jornal dizendo: aconteceu um grande acidente na Paralela, o ônibus morreu tantas pessoas. Você fala: meu filho estava no ônibus. E será que estava, não estava? Liga para ele, não atende. Aí o coração desaba. Você está preparado para isso? Na sua agenda de amanhã, tem lá um período que você diz: aqui eu vou levar um grande susto. Não tem. Mas você tem que estar preparado para isso. O problema é que a gente nunca pensa nisso.
A gente não pensa nisso. Aqueles discípulos nunca puderam imaginar, eles que já tinham prática, nunca aconteceu. Mas agora, aquele vento começa a afundar o barco. No meio da alegria, a gente sofre esses reveses. Não é fácil, irmãos. Como eu disse, desde o ano passado, 4 pessoas que a gente perde na família, inclusive um foi meu irmão. Não é fácil você receber uma ligação, seu irmão morreu. E eu dirigindo, você meio que fica desorientado, não sabe se para o carro, o que se diz para a pessoa que está chorando do outro lado, né? Não é fácil. No meio da alegria pode ter, a gente sofre essas investidas e nós ficamos, às vezes, no primeiro momento, abatidos. Não é errado, não se sinta, quem sabe, menos, porque eu recebi alguma notícia. Nós somos humanos. Sim, nós vamos ficar tristes, nós vamos sofrer um impacto. Aliás, a própria medicina diz que nós devemos chorar mesmo. Enfim, se morreu alguém, precisa aceitar, depois se recupera. A irmã Neuzinha está aqui para nos dizer isso. Perdeu o marido não faz quanto tempo já? 2 meses. Essa irmã perdeu o marido há 2 meses. Não é fácil. Aqueles homens não tinham noção. Jesus continua dizendo, segue-me. É como se Jesus falasse, você vai me seguir, e eu sei que você vai passar por muita dificuldade, mas ele continua dizendo, segue-me. Nós, irmãos, temos que ter hoje uma resposta, eu quero seguir Jesus, mesmo sabendo que vai ter dias difíceis, eu quero. Ele continua dizendo isso, ele fez isso com Pedro, lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro sofreu grandemente, os discípulos sofreram. Paulo foi apedrejado muitas vezes. Por quê? Porque seguia Jesus. Repito, seguir Jesus não é moleza. Eu me entristeço quando eu vejo as mídias, o cantor fulano de tal, agora virou crente. O jornal diz que virou, nem recebeu a Cristo, nada. Virou crente e agora é cantor gospel. Aí todo mundo se alegra. Eu fico com as minhas, não tenho mais barba, mas eu fico com as minhas barbas de molho. Vamos ver se foi Jesus mesmo que converteu ou foi ele que se convenceu. E, lamentavelmente, em muitos casos acontece que depois esse cantor, essa cantora, volta para o mundo. Então, seguir a Jesus, irmãos, não é mídia, não é moda, não é fama. Muito pelo contrário, nós estamos num momento em que, quando você vai fazer o crediário numa loja, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai em qualquer lugar, e eles dizem, qual é a sua religião? E você diz, evangélico. O cara já te olha diferente. Né? Hoje, as pessoas já estão nos discriminando. Por quê? Porque você segue ao Senhor. Imaginou, pastor, eu vou comprar numa loja, qual a sua profissão? Aí eu digo, não é profissão, eu sou pastor. Pastor? Quando eu digo que sou pastor, ele tem dois pensamentos. Ou é muito rico, explora as ovelhas, é ladrão. É isso que ele vai dizer. Ou então é um pobre coitado. Eu não sei nem que não, né? As pessoas têm essa visão de nós. Então, seguir Jesus não é fácil, você é discriminado mesmo. É discriminado mesmo. Jesus continua chamando as pessoas, continua chamando. Por muitas vezes nós vamos passar por sofrimento. Isso é normal, irmãos. Crente passa. Embora tem muitas músicas que cantam que é só bênção, né? É só bênção. Não é só bênção, não. Crente sofre. Mas qual é a diferença? Nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos que, embora o nosso barco esteja quase afundando, nele está Jesus. E eu posso despertar ele a qualquer momento. A qualquer momento. Nós temos sofrimento na nossa carne, doenças, acidentes, problemas econômicos, financeiros, nós temos o desemprego, a falta de dinheiro, nós temos aí morte na família. Isso acontece. Isso não é um problema só nosso, isso acontece com todos. Nós temos vantagens. Qual é a nossa vantagem? Podemos chamar a Cristo imediatamente. Nós passamos também por crises espirituais, sim, tentações. Os crentes são tentados. O povo do mundo nem é tão tentado assim.
mas nós somos tentados. Homens e mulheres sofremos tentações diferentes. Os homens crentes sofrem tentações. Homens crentes, irmãos, sofrem tentações. Quanto mais jovem, pior. O mais velho já está mais tranquilo. E as mulheres também sofrem tentações. Sofrem tentações. Então, isso é uma crise. Tem que estar apegado ao Senhor. O crente sofre dúvidas. Sofre dúvidas. Nós sofremos desânimos numa vida morna. Nós sofremos, inclusive, um problema grave que é a rotina, nos tornarmos um crente nominal, um crente domingueiro. Eu sempre falo isso, é um grande problema o crente domingueiro. Porque na cabeça dele ele acha que só o fato de ir para a igreja está tudo certo, Jesus está gostando dele. Esquece que tem que obedecer às demais coisas. Nós sofremos, irmãos, inclusive pelo apelo das coisas materiais, o prazer, as coisas que tem que ter. Todo mundo tem sua casa, todo mundo é rico, eu também quero ser rico. Nós podemos cair nesse problema. Você já parou para pensar por que alguns são ricos e alguns não são ricos? Tu já se questionou isso, não? Não é errado se questionar. Por que fulano tem casa, inclusive, para alugar? Tem casa sobressalente e eu não tenho minha própria casa. Por que fulano tem um bom emprego e eu não tenho? Isso é Deus que abre portas e é Deus que proporciona. Isso é tamanho da sua fé, é Ele que define tudo isso. Muitas vezes, nós, na nossa juventude, deixamos de passar ou de aproveitar oportunidades que Deus nos deu. O menino que não estudou, não quis, a mãe pagava a mensalidade, ele não estudou, aí lá na frente vai ter dificuldade. Então, às vezes, nós mesmos provocamos isso. Hoje você tinha que pensar, meu Deus, as oportunidades... Hoje eu fiz uma pergunta aqui para a igreja, e a nossa irmã Cláudia Souza, quando eu perguntei o que é vida, ela disse oportunidades. Oportunidades. Você está usando bem a oportunidade que Deus está te dando? Primeiro, para glorificar o nome dele. Segundo, para viver bem vivida a sua vida. Nós passamos por dificuldades, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja o crente sofre, inclusive perseguição. A igreja como um todo sofre, irmãos, com o crescimento do paganismo, das superstições. Tem tanta igreja que usa da superstição, tanta igreja pregando doutrinas erradas. O esfriamento da igreja. Irmãos, nós sofremos disso. E quer ver um outro mal que a igreja sofre e que nós sofremos individualmente? É a autoconfiança, a autoexperiência. Eu sei como fazer. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso procurar o líder da minha igreja. Eu não preciso, porque eu sei como fazer. É um erro. Primeiro ponto, então, é o problema. Qual é o problema? Tudo isso que eu disse. Nós sofremos problemas pessoais, nós sofremos problemas no trabalho, nós sofremos problemas, inclusive, na igreja. Nós temos problemas. Não tem um ser humano que pode dizer para mim, pastor, eu não tenho problema nenhum. Quem é que pode? Aqui tem alguém nessa noite ou não? Eu não tenho problema nenhum. Se você não tem problema nenhum, eu vou dizer, querido irmão, você já é um problema. Porque gente que não tem problema é um problema. Primeiro que é um mentiroso. Esse é o maior problema. Todos nós temos. Você pode estar com a vida assim perfeita, mas sempre vai ter um ponto na sua vida. Eu posso estar com muito dinheiro, mas está doendo a perna. Rapaz, não está doendo a minha perna, mas eu não tenho dinheiro. Então, sempre uma coisa ou outra. Não tem ser humano que diga, a não ser que você esteja no céu. Aí você está na presença do Senhor. Aí você está bem. Por isso que nós falamos, o que está no caixão está melhor que nós. De fato, se está com Cristo, agora está melhor que nós. Então, o primeiro ponto é o problema. Nós temos problemas. O segundo ponto que eu quero tratar é o medo. Medo, surto, pânico, são naturais do ser humano. Agora, o medo não pode te paralisar. Não pode. Nós temos que ter coragem, irmãos. Eu tenho negócio de falar essa frase, mas há um jargão aí, um meme que surge na internet, que inclusive quem é a pessoa que fala isso é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: o que a vida requer de nós é coragem. Não concordo com muito o que ele fala, mas nisso que ele está falando, ele tem razão. O que a vida requer de nós é coragem.
Irmão, se você sabe para onde você vai, se você crê num Deus Todo-Poderoso, por que temer? Olha Jesus aqui dizendo, homens de pequena fé. Estava com o Deus Criador dos céus e da terra no barquinho. Irmãos, vamos pensar aqui, vamos pensar. Vamos ser honestos. Você acha mesmo que o mar ia afundar aquele barquinho com o dono do universo? Você acha que o mar ia ter coragem de afundar Jesus? Você acha? Mesmo que o vento, se ele manda no vento, se ele manda no mar, você acha que a natureza, por mais violenta que seja, não vai? Então por que você tem medo? Se você é o filho de Deus, se você é uma filha de Deus, se você é um servo de Deus, quem é que vai tocar em você? Quem? E por que nós temos medo? Porque a vida requer de nós, segundo Alexandre de Moraes, é coragem. E nisso eu concordo com ele. Coragem. Jesus disse, vocês são medrosos. Por que vocês estão com medo? Coragem, irmãos. Às vezes nós temos que enfrentar situações inesperadas, difíceis. E eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando para mim. Muitas vezes eu fico com medo. Às vezes vocês olham o pastor Marcos e dizem, o pastor Marcos não tem medo. Só se eu não fosse ser humano. Tem dia que eu não sei o que eu faço da minha vida. E agora? Aí eu lembro que eu tenho Jesus. Digo, mas eu tenho o Senhor, eu tenho um Pai. E vou dobrar meu joelho e a gente vai resolvendo os problemas. Há um ditado popular que diz que quando não tem solução, solução já está dada. É isso. Tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas que a gente não consegue entender. Mas você tem que ter coragem. Então, se está doendo com você, no seu coraçãozinho, chama Jesus. Jesus, está doendo. Você tem uma igreja, você tem um líder, chama o seu líder. Líder, ó, está acontecendo isso. Se o líder não conseguir resolver, chama o pastor. Se o pastor não conseguir resolver, nós vamos fazer uma vigília na igreja e o Senhor vai resolver. Então tem que ter coragem de pedir ajuda quando está doendo. Coragem. Jesus estava dormindo. E talvez você se pergunte, mas como que Jesus, já sabendo que o mar ia se levantar, e ele dormiu? Porque às vezes Jesus permite, irmãos, situações na nossa vida para ver a sua reação. Você que é mãe, você que é pai, avô e avó, você já nunca fez isso com seus filhos? De saber que ele vai precisar de ajuda. E você não ajuda, você deixa ele recorrer. Não é gostoso quando a criança, às vezes com medo, uma situação, a criança volta correndo para os seus braços, com medo. Não é gostoso quando a criança te abraça porque ela está com medo? Ou um barulho, ou um cachorro, e a criança está andando com você, daqui a pouco o cachorro late lá, ela corre, se joga nos seus braços, ela te aperta porque ela está com medo. Não é gostoso? Ou é só eu que sinto isso? Quando meu neto, eu fui passear com ele, ele se assustou, ele correu, se abraçou. É tão gostoso receber um abraço de uma criança com medo. É assim que às vezes Deus faz, para ver se você vai recorrer, para ver se você vai chamar ele, ver se você depende dele ou não depende dele. Às vezes ele permite, irmãos, que nós passamos dificuldade para ver se você vai recorrer. Senhor, eu estou com medo, me ajude. Jesus estava dormindo. Muitos, quando passam por situações, em vez de recorrer a Deus, eles cobram a Deus. Aonde está Deus? Quando a gente vê catástrofes, mortes, morreu 50, o avião caiu, morreu 300. E tem gente que diz, aonde que estava Deus? Deus está no mesmo lugar onde ele sempre está, no seu trono soberano. Nós devemos recorrer a Deus quando a coisa está apertando para nós. Lembre-se, o medo é natural, o medo acontece. Não é errado, repito, não é errado ficar com medo. É errado você paralisar com medo. Ah, pastor, mas o inimigo está atacando minha vida. Para início de conversa, ele é um perdedor. Ponto. Ele não é maior que o meu Senhor. Ponto. Só o fato de saber que o meu Deus, só de olhar para o inimigo, ele já corre, então eu recorro para ele. Eu recorro para ele como uma criança com medo, corro nos braços do pai e do avô, me socorrem. E foi o que esses discípulos fizeram. Só que esses discípulos têm um agravante aqui, né? Aqueles discípulos estavam com o próprio Jesus. Eles passaram o dia vendo Jesus multiplicando, curando, fazendo milagres. E eles ficaram com medo. Mas o ponto positivo é que, no meio do medo, eles despertaram do medo. Lembre-se, o medo é natural. Mas no meio do medo, ele falou, opa,
Jesus está dormindo ali. Bora acordar Jesus. E eles despertam Jesus e olha como é que eles usam. Salve-me no Senhor. Nós estamos morrendo. Talvez essa noite você precisa dar esse grito. Talvez essa noite falte para você essa coragem de dizer, eu vou recorrer com todas as minhas forças a Jesus. Desperte Jesus. Não que ele esteja dormindo agora, mas despertar no sentido de dizer, Senhor, eu estou aqui abrindo meu coração. Senhor, essa noite eu quero aqui entregar ao Senhor a minha vida, os meus problemas. Eu sei que o Senhor é poderoso para acalmar a minha agonia, para cessar o meu medo. Mas algumas razões ocorrem para que isso não aconteça. A falta de fé, a incredulidade. Por mais que se diz, eu creio em Jesus. Crê mesmo. Mas às vezes nós ficamos com medo, irmãos. Sabe, irmãos, a incredulidade, ela é natural. Nós temos que buscar a fé. Buscar a fé. E como é que nós ganhamos fé? Alguém sabe me dizer como é que se ganha fé? Como? Passando por dificuldade e ganhando as lutas. Eu passo por uma dificuldade, ela é pequena, eu recorro ao Senhor, o Senhor me deu vitória, eu saio fortalecido. Ganhei fé. Aí eu encaro uma outra situação, e aí eu digo, da mesma forma que eu recorri ao Senhor e ele me ouviu, eu recorro. Senhor, é assim, assim, assim. O Senhor me dá vitória. Eu ganhando massa muscular espiritual. Como é que alguém ganha massa muscular? Tem que ir para academia, né? Marombar, puxar peso, o que a pessoa fica olhando pro braço. Já viu quando o cara está fazendo exercício? Ele sempre tem um espelho e aí ele mesmo se olha e ele estufa o peito e diz, poxa, como eu sou musculoso, viu? As mulheres, exercício de perna, sempre tem um espelho. Isso é para ganhar autoconfiança. Ela fica olhando pro espelho e diz, tá doendo, porque para fazer exercício dói, não dói, gente? Dói. E ele está puxando aquele ferro, tá doendo, mas olha o resultado, olha como que eu tô. Então, para você ganhar fé, Deus lhe permite passar por situações para que você recorra a Ele, creia nele e Ele dá vitória. Aí você sai todo fortalecido. Deus me ajudou. Para que você, na próxima, você faça a mesma coisa. Mas tem gente que reprova, porque o medo para. Então, uma das razões por que a gente não consegue superar é porque você fica paralisado pelo medo, você não recorre àquele que pode te resolver. Uma outra razão é que, às vezes, irmãos, nós queremos ajudar o milagre de Jesus. Às vezes a gente não alcança, porque a gente se mete no negócio. Ou você entrega para Jesus, ou você tenta fazer. Lembra daquela passagem que está lá em Números, capítulo 20, verso 8, quando Deus ordena a Moisés que fale com a rocha. E o que Moisés fez? Ele bateu na rocha. Então, Deus nos orienta e a gente, às vezes, tenta fazer o papel de Deus. Deus disse, fale com a rocha e ela vai liberar água. Ele bateu na rocha. E por causa disso, o próprio Moisés não pôde entrar na terra prometida. Então, nós às vezes passamos por dificuldades e a palavra de Deus diz uma coisa e nós não obedecemos, ou obedecemos parcialmente. Não funciona, irmão. Ou você confia, ou você entrega, ou você recorre e diz, o Senhor é o meu Senhor e Ele vai me ajudar. E obedeça o que Ele... Porque se você tentar entrar pelo meio, não funciona. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, já falei sobre o problema, o medo e as razões por que nós não conseguimos alcançar vitória. Terceiro e último ponto, a poderosa proteção divina. Essa parte é maravilhosa. Jesus, ele não se preocupou com o perigo do barco. Jesus não se preocupou. Por quê? Porque ele era o dono do universo e ele cria no seu Pai. O que falta para nós, irmãos, é fé. Fé. Falta fé para nós. Por mais que se diga eu tenho fé, mas falta. Fé é aquela que você diz, olha, eu não sei o resultado, mas eu sei que o Senhor vai conseguir. O Senhor vai fazer. Irmãos, eu quero contar um testemunho muito, muito rápido. Não gosto de fazer isso, mas esses 2 dias, quinta e sexta-feira, eu estava em Itapecerica, lá no campo missionário. Só que eu estava numa rocinha que eu tenho lá, que é do lado. Eu contratei para fazer um poço artesiano, semi-artesiano. E o irmão da Igreja Batista aqui de Lauro de Freitas
começou a fazer, e ele com muita prática, mais ou menos com 16 metros, ele pegou um banco de areia e no poço a 16 metros de profundidade começou a colapsar, ou seja, o poço começou a desmoronar. Ele que tinha prática disse, pastor, eu nunca vi isso. Não pode dar areia a 16 metros, o terreno é rochoso, é argila, não pode ter areia lá no fundo, mas está dando areia. E eu vi que ele começou a ficar triste. E eu falei, meu irmão, vamos orar? Chamei Marcão, com quem estavam os funcionários dele, que não eram crentes. Nós vamos orar. Vamos orar na boca do buraco do poço. E nós oramos, Senhor, nos ajuda a resolver isso aqui. E oramos, disse, amém. Terminamos a oração, amém. Pronto, nós vamos conseguir. Já era umas 4 horas, agora vai para casa, ore, e o Senhor vai dar a solução ainda essa noite para você. Ele olhou para mim e disse, é mesmo, vá para casa. Fé. Ele disse que na metade da noite deu um estalo. Eu chamo de Jesus, mas ele disse que deu um estalo. E ele descobriu como fazer. E ele chegou de manhã e falou, pastor, eu já sei como fazer. Eu orei, realmente vou fazer uma técnica. Passou, resolveu. Hoje, ele mandou um vídeo para mim, todo alegre, glorificando o Senhor. Diz, olha, o poço está com 28 metros, tem 16 metros de água, está lindo, maravilhoso. Tem que depender de Deus. Ele tem a técnica. Eu falei, meu irmão, vamos orar. Esse poço vai dar muita água. E ele disse, amém. Mas eu senti que aquele amém dele, ele estava muito cansado. A mão dele estava cheia de bolha. Vamos orar e Deus vai dar a solução. E se for a vontade de Deus, esse poço vai dar muita água. E hoje ele grava uma mensagem emocionado, inclusive, dizendo, glória a Deus, deu água. Eu quase que vou ligar para ele e dizer, vem cá, por que você está tão admirado assim? Eu tinha certeza que é da água, porque eu sei em quem nós confiamos. Isso, irmão, tem que ser na sua vida. Ah, pastor, mas falando aí do púlpito aí de cima é fácil, né? Passar dificuldade, eu sei, irmãos, eu sou testemunho disso. Eu tenho passado algumas dificuldades, algumas perdas na vida. Então, uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu viver. E Deus tem dado para mim essa oportunidade de também viver perdas, dores. E eu tenho vencido. Mas não eu. O Senhor tem me dado vitória. Por quê? Porque cada vez que o mar e o meu barquinho começa a balançar, entrar água, eu chamo logo Jesus. Jesus, olha aí a maré. Eu não deixo nem a água começar a entrar. Começou a balançar, eu já chamo Jesus. E ele vem ao nosso socorro. Jesus dormia na polpa. Por que Jesus dormia na polpa? Por 2 motivos. Primeiro, porque o lado humano de Jesus estava cansado. Segundo, porque ele confiava. Ele confiava. E aqui eu quero trabalhar, irmãos, alguns contrastes, né? Algumas pessoas precisam trocar, então, as suas dificuldades pela solução. O temporal era uma realidade, mas Jesus acalmou. O pânico, trocar o pânico pela paz, trocar o desespero pela confiança. Os discípulos gritando e o mestre dormindo. Olha o contraste que é isso. Precisa mudar de lado. Eu estou desesperado, eu tenho que ir para a paz. Eu não sei a solução, eu entrego para o Senhor e descanso. Pastor, mas é tão fácil falar, entrega e descansa, mas é isso que Deus requer de nós. Isso chama-se confiança. Eu não sei resolver, o Senhor está aqui. E eu vou dormir essa noite. Sabe que tem gente que perde sono? E é engraçado porque Jesus dormia e nós não dormimos. Jesus dormia porque confia. Sabe por que você não dorme de noite? Porque você não confia. A gente fica a noite toda pensando, tentando achar uma solução. Você consegue? Não, não consegue. Aí quando você esmorece e diz, Senhor, eu não posso, esgotou, eu não sei. Aí Jesus diz, muito bem, agora que você não pode, deixa comigo. Deixa comigo. Irmãos, vocês lembram de uma passagem, irmãos, que Jesus então foi procurado porque um pai tinha um menino endemoniado desde nascença. Você lembra dessa passagem? E quando Jesus entrou naquele lugar, ele procurou os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Aí aquele pai disse, olha, os seus discípulos não conseguiram. O Senhor pode fazer alguma coisa? Essa frase soou como uma ofensa para Jesus. Ele disse, se eu posso fazer? Como assim se eu posso fazer? É claro que eu posso fazer. Tudo é possível àquele que crê.
E Jesus salvou aquele menino. E sabe o que aquele pai disse? Quando Jesus disse, tudo é possível aquele que crê, aquele pai disse, eu creio. Aquele pai disse, Senhor, me ajuda a ter fé. Aquele pai reconheceu que ele não tinha fé. Por que os discípulos não conseguiram? Porque ele não tinha fé. E ele chega e faz essa pergunta para Jesus. Imagine que afronta. É como se eu perguntasse para Jesus, Jesus, o senhor pode me ajudar? Como se pode? É claro que ele pode. Ele pode todas as coisas. Mas nós precisamos ter fé que ele pode. Fé que ele pode. O Senhor Jesus, irmãos, está disposto a nos ajudar. Você precisa primeiro ter coragem, encarar o problema está aí, ele não vai desaparecer. Irmãos, se você se esconder do problema, ele continua lá. Então, se você tem um problema, saiba, eu tenho um problema. Não dá para ficar com medo, não dá para ser covarde, não dá para se esconder, não dá para esconder dos outros. Vocês sabiam que tem gente que quando tem um problema não conta para ninguém? Nem para os seus familiares, nem para a esposa, nem para os filhos. Às vezes o problema é dentro da igreja, não conta nem para o pastor, com medo. Mas o problema está lá, o problema não vai desaparecer. Então precisa romper. Coragem. Ó, eu tenho um problema e eu quero entregar o problema, me ajude. Pronto, o problema é resolvido, passa logo. E depois você nem lembra que passou por isso mesmo. Nós temos que aprender isso. Aprender isso. Fé é fundamental na vida cristã. Quando nós temos a falta de fé, os problemas se avolumam, crescem. Quanto maior a sua fé, menos os problemas. Quanto menos fé, maiores os problemas. Você tem entregado para Jesus os seus problemas? Eu quero concluir dizendo, Jesus dormia porque confiava. De novo, nós não conseguimos dormir porque a nossa fé é pequena. A nossa fé está adormecida. Olha que coisa interessante. Jesus dorme porque confia e nós não conseguimos dormir porque a nossa fé está adormecida. Então, nessa noite, eu queria que você saísse daqui. Poxa, o pastor disse que eu preciso encarar os meus problemas, eu tenho que romper o medo, eu tenho que buscar o Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, pronto para nos atender. Jesus promete, e essa promessa está valendo. Eis que estou com vocês todos os dias. Gente, isso para mim faz toda a diferença. Ele disse, eu estou com você, pastor Marcos, todos os dias até a consumação do século. Eu preciso que mais? Sim, vai continuar doendo, vai continuar tendo problema, mas todas as vezes que eu digo, Senhor, eu não aguento, eu recorro. Senhor, me salve, me ajude. E ele acalma a minha tempestade. Ele acalma. Ele diz, mar, aquieta-te. Vento, ó, psst, calma. E o mar, que antes estava revolto, fez uma calmaria de tal maneira que aqueles discípulos falaram, quem é esse? Quem é esse? Nós sabemos quem é esse que pode acalmar o nosso coração. Não temas, porque eu te chamei, é eu que estou te garantindo. Nessa noite o Senhor está dizendo, não temas, apresente o problema. Qual é o problema que eu não posso resolver? O que é impossível para mim? Nada. Nessa noite, desperte a sua fé que estava dormindo e diga, eu vou apresentar meus problemas para o Senhor e o Senhor vai resolver. Ele é poderoso. Talvez ele não resolva do jeito que você quer, no tempo que você quer. Às vezes a nossa solução, você já notou que crente diz para o Senhor o que ele tem que fazer? Senhor, vai em tal casa, Senhor, faz isso. Já viu gente orando assim? Olha, tem alguém doente. Aí você fala, não, deixa que eu oro. Senhor Jesus, vai na casa do seu Antônio, Senhor, e vai retirando. A gente tem essa mania de orar. Vai retirando toda a dor dele. É como se Jesus orasse para nós e falasse, vem cá, eu vou quando eu quiser e eu faço da maneira que eu quiser. O certo de orar, Senhor, seu Antônio está precisando da sua ajuda. Faça, Senhor, da maneira que o Senhor então entender. Nós estamos intercedendo por essa pessoa, mas o Senhor é soberano. É assim que nós vamos orar. Vocês lembram que quando Marta e Maria estavam com seu irmão Lázaro muito doente, e eles mandaram chamar Jesus? Como é que Marta e Maria mandaram chamar Jesus? Mandaram um mensageiro e esse mensageiro disse, Senhor, a quem o Senhor ama está doente. E o Senhor disse, ok. Ele foi na hora, não? Não. Esperou quantos dias? Já cheirava mal.
É isso que nós temos que aprender. Eu tenho um problema? Senhor, está aqui o problema. Você não pode dizer, Senhor, eu tenho um problema. Amanhã, 4 horas, Senhor, é o tempo que o Senhor tem. Tem gente que é assim. 4 horas. O banco fecha 4 horas, Senhor. Então o Senhor tem que resolver até 3h30. Vem cá, você que determina o horário, como? Então você é Deus. Veja, irmãos, por que às vezes a gente não encontra, não consegue resolver? Porque você, além de ter fé, ainda você dita regras. Não é engraçado isso? Mas se a gente não se cuidar, a gente não abrir o nosso entendimento, a gente acaba fazendo essas coisas. É como se um filho seu, um bebezinho, minha mãe, vai lá, faça tal coisa, faça meu gagal, faça isso, faça aquilo. Vem cá, mudou agora? Então é você que manda em mim. Nós somos servos do Senhor. Apresente o seu problema e no tempo certo, nem cedo e nem depois. Porque quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, já com 4 dias, as pessoas olharam e disseram, olha aquele que é amigo de Jesus, não podia ele ter chegado mais cedo? E Jesus disse, onde é que ele está? Tira a pedra, Lázaro, sai para fora. E o homem saiu andando. Nunca é tarde para Jesus. Nunca é tarde para o seu problema. Não adianta dizer, agora é tarde demais, Senhor. Nunca é tarde. Mas o meu filho, mas a minha esposa, nunca é tarde, seja o problema que for. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei aquilo que está afligindo o seu coração. Eu não sei o que se passa. Tem mãe aqui, tem pai aqui, tem gente aqui com dificuldades com seus filhos. Quem sabe tem gente aqui com dificuldade financeira. Não se preocupe. Clame ao Senhor. Tenha fé. Diga, Senhor, o Senhor sabe quando eu tenho que pagar. O Senhor sabe quando o Senhor tem que operar. Eu estou recorrendo ao Senhor. Faça na minha vida a sua vontade. Eu garanto, igreja, que a vontade de Deus é melhor que a sua. É melhor que a minha. Amém? Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Eu quero aqui nessa noite, eu vou deixar que você ore aí pelo menos 1 ou 2 minutos, para que você coloque na presença do Senhor. Não vá para casa sem você apresentar hoje aquilo que está afligindo o seu coração. E diga, Senhor, o pastor Marcos está pregando porque o Senhor mandou dizer para mim que eu preciso confiar. Então, nessa noite, eu estou entregando aqui a minha dificuldade. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor, tão gostosa de ensinar, tão prazerosa. São verdades que vêm lá do alto. Ó Deus, eu sei que o Senhor falou com muitos aqui, particularmente, o Senhor está falando com pessoas aqui. Elas precisam confiar. Senhor, elas precisam deixar de agonia, de ansiedade, elas precisam, ó Deus, entregar as suas cargas, porque elas não conseguem resolver. Até hoje elas não conseguiram, e nós sabemos que elas não vão conseguir resolver por si só. O que o Senhor requer de nós é fé. Fé. Deus trabalha em cada coração nessa noite. Enquanto eu falo, ó Deus, aqueles que estão aqui presentes, eles estão orando. O Senhor está recebendo cada oração no trono divino. Senhor, eles estão orando com sinceridade, com humildade. Eles estão pedindo porque eles entendem a partir de agora, Senhor, que eles não podem. Eles já tentaram, eles já falharam. Eles já pediram, quem sabe eles até brigaram, porque não conseguiram mudar o comportamento de pessoas ou mudar situações. Muitos já estão cansados. Alguns estão pensando em desistir. Nessa noite, Senhor, nessa noite renova as nossas esperanças. Nos ensina, assim como aquele pai daquele menino endemoniado pediu ao Senhor naquele dia, me ajude a ter fé. Assim nós estamos nessa noite. Nos ajude a ter fé, a confiar no Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor não está dormindo no nosso barco. O Senhor está esperando que a gente recorra ao Senhor. Deus, nós confiamos. Peça a mim, bata e será aberto. Peça e vos será dado. E aqui nós estamos pedindo. Cada um aqui apresentando as suas causas, Senhor. Eu tenho várias. Me ajude, ó Deus, a alcançar a vitória, quem sabe, para poder contar as histórias e dizer, o Senhor é poderoso.
como eu tive a oportunidade de falar a respeito desse poço. Senhor, eu confiei. O Senhor é água viva. Eu precisava de água. O Senhor deu a solução ao meu irmão, o El, o que está fazendo o poço. O Senhor falou com ele. E hoje nós temos águas. Porque o Senhor sabe as nossas necessidades. Mas coisas simples da vida, se a gente recorrer e recorrer com fé, o Senhor ouve, Senhor. Que nessa noite, cada um de nós possamos sair daqui com a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Nós não queremos ser repreendidos como o Senhor repreendeu os seus discípulos. Por que vocês não têm fé? Por que vocês têm medo? Senhor, nós queremos trocar o nosso medo pela certeza da vitória. Porque fé é isso, fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Haja, Senhor, em nossas vidas, haja, Senhor, nas famílias, nos problemas. Há muitos problemas, Senhor, em nossas vidas. Problemas conjugais, financeiros, quem sabe de saúde, quem sabe de relacionamentos, quem sabe problemas psicológicos, psiquiátricos, talvez, ó Deus, problemas crônicos. Talvez haja problemas que nem os médicos ainda têm o diagnóstico. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós confiamos no Senhor. Traga, Senhor, a solução. Nos permita confiar no Senhor. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos?